telespectadores da TV Caravelas. Olá, você que é o grande motivo do programa Comunidade na TV. Nessa edição, recebo o Beto de Faria. Ele é ex-jogador de voleibol. Isso mesmo, ex-jogador de voleibol. Hoje, ele é professor, diretor, produtor de teatro. Olá, Beto de Faria, tudo bem contigo? Olá, tudo bem? Tudo bem? Os telespectadores da TV Caravelas. Obrigado pela oportunidade de vir cá conversar, bater um papo com você, com a comunidade. O programa Comunidade na TV que agradece a sua presença, um dos nomes mais destacados aqui na região do Vale do Aço, fomentando aí e militando realmente na área da cultura. É isso mesmo, Beto? É, a cultura para nós é tão essencial quanto o saneamento básico, segurança, saúde. A cultura é o que somos, né? O que a gente faz, os nossos corpos de valores. E a gente está batalhando para cada vez mais a população ter acesso aos bens materiais e imateriais culturais da nossa região, do nosso país. Beto, você participa de uma associação que chama Casa Laboratório. Defina pra gente o que é a Casa Laboratório. Então, a Casa Laboratório é uma associação cultural sem fins lucrativos. Nesse ano de 2018, estamos fazendo 11 anos de existência. Estamos localizados no bairro Iguaçu, na Avenida Brasil. E a Casa Laboratório é um laboratório artístico, né? A nossa missão é desenvolvimento humano através da experiência artística. Esse é o nosso negócio. Então a gente acredita muito que a pessoa ela pode ser transformada, ou vendo um filme, ou vendo uma peça de teatro, participando de uma peça, ou ouvindo uma música, qualquer manifestação artística edificante, a gente acredita que muda a pessoa para melhor. Então a missão do Casa Laboratório é proporcionar o maior número de pessoas esse contato com a arte e essa transformação pessoal, espiritual, social, né, para o nosso público. A Casa Laboratório, ela fica aqui na região do Vale do Aço, de Minas Gerais, apenas em Ipatinga, tem outras cidades que tem a Casa Laboratório? Até o ano passado a gente tinha uma parceria com alguns artistas em Timóteo. Hoje o espaço que tem lá foi transformado, a Daniela Alves e a Mari Antonassi, que estão na frente, né, se transformou no Espaço Dama, Produções Culturais. Mas ainda continuamos com as parcerias, com os intercâmbios, porque é muito difícil você manter um espaço, né? Você manter uma filial de um outro espaço sem recursos de lei, é muito difícil. Fazer cultura no Brasil hoje sem o investimento do poder público, das empresas, quase que fica inviável, né? A nossa pauta aqui hoje, Beto, é sobre cultura, lógico. E na sua concepção, né, o seu conceito de cultura, qual que é? Olha, cultura é tudo que fazemos, desde a comida que a gente come, a forma que a gente relaciona, comunica com a comunidade, com a sociedade em geral. E cultura não é só o que eu gosto, né? Então a cultura é esse corpo de valores. É interessante você falar isso, que muita gente vem discutindo sobre o funk, por exemplo. O funk é cultura, não é? Vão criminalizar ou não vão criminalizar o funk? Aí eu fico pensando, as comunidades mais carentes, né? Não recebe, o Estado não atua. Então você não tem uma biblioteca, não tem uma escola eficiente, não tem um espaço cultural. O que sobra para as pessoas da periferia? São assuntos como violência, sexo, né? E aí acaba que isso reverbera nos artistas que estão ali. Então eu acho difícil você criminalizar o funk, né, e outras manifestações culturais quando você pensa que o Estado não dá para a sua população ferramentas de desenvolvimento intelectual e cultural. Então a nossa cultura ela é muito rica, é diversificada, e é esse corpo de valores que temos, que a gente recebe dos nossos pais, da comunidade, do Estado. Então, cultura é tudo isso. O que eu acho é que o Estado ele deve se envolver mais, né, como está na Constituição. Ele passa muito para os agentes culturais esse compromisso, esse dever dele de fazer cultura. E passa de uma forma também muito desleixada, né, porque já pulando o assunto, as leis de incentivo à cultura.
nada mais que o Estado te dá uma carta para você barganhar com as empresas, né? Se a empresa acha interessante ou não o seu projeto, isso tem vai, prosseguimento. vai no departamento de marketing dela. Então a cultura do nosso país é muito rica, é diversificada, porém ainda falta um pouquinho do Estado trazer mais informações para as pessoas, principalmente nas áreas periféricas. E aí eu posso definir que um conceito de cultura é toda manifestação de um ser social? De um ser social, desde a comida, passando pela roupa que você veste, a música que você ouve, a forma que você relaciona dentro da sua comunidade, a forma que você relaciona ocupando uma praça, a forma que você guarda a sua história e preserva a sua história. Então, é esse corpo todo de valores. Um exemplo básico para a gente é o congado aqui, né, na nossa região de Ipaneminha. Está se perdendo, a prefeitura municipal da nossa cidade não se envolve da forma que deveria. Os adolescentes, né, sendo bombardeados através da rádio, das rádios populares e dos canais abertos e dos programas de auditório, estão deixando de lado, não estão gostando mais do congado. Eles chegam até a falar sobre a vestimenta, sobre a saia, né, que os congadeiros usam. Então esses choques de cultura, né, está prejudicando um pouquinho, porque como a gente não tem investimento para manter viva e trazer essas manifestações, dar mais evidência para elas estão se perdendo. E aí, em detrimento, essas outras atrações mais populares, né, estão ganhando cada vez mais espaço na cabeça e nos corações do povo. Fazendo esse diagnóstico na cultura brasileira, a Casa Laboratório tem 2 projetos. O primeiro projeto que é fazer um curso de teatro regular, ou seja, tem aulas regulares durante o ano. E vocês também têm o curso de teatro de férias, né? Em junho, julho e agora em janeiro. Como é que é esse projeto aí dos cursos de teatros regulares na Casa Laboratório? Então, a Casa Laboratório ela tem um projeto pedagógico muito interessante. A nossa visão e a nossa missão é formar novos profissionais para o mercado de trabalho. Então, a gente tem várias modalidades, né? A gente tem o nosso curso de iniciação, que é um curso que dura o ano inteiro, e aí o aluno ele tem possibilidade de experimentar processos de montagem de espetáculo, texto, maquiagem, criação de figurino, todo o universo de uma produção teatral, né? Iluminação, questões de produção, questões jurídicas, né? Como texto, liberação de atores menores para trabalhar. Então, ele tem esse universo todo. Quando o aluno ele passa por esse ano de iniciação, no segundo ano ele tem o experimental, que dura 2 anos. E aí é um processo mais intenso de formação, mais... Formação mesmo de um ator? De um ator. É uma formação livre, porque o Casa Laboratório não é uma instituição de ensino, né? Mas a gente dá muitas ferramentas para o ator ele desenvolver e se inserir no mercado de trabalho. E tem os cursos de férias também, que esse já é mais voltado para as pessoas que não querem atuar, mas querem aprender através do teatro, a se comunicar, ter mais jogo de cintura. Melhorar uma oratória, uma postura. Pessoal que palestras, professores, vendedores. Então todo mundo que quer ter um jogo de cintura social maior e ter uma leitura maior do outro e de si mesmo, tem buscado a esse curso. Pessoas também com problema de timidez, depressão. O teatro ele é eu costumo dizer que o teatro ele ajuda também até na saúde mental de uma população, né? É uma população que vê muitos espetáculos e que participa, né, fazendo atividades teatrais, tem um nível de saúde mental muito melhor do que a média da população. Então o teatro ele te proporciona um autoconhecimento muito intenso sobre você mesmo. Afinal, o teatro nada mais é que a arte de me ver vendo o outro, né? Então, quando eu vejo o outro, eu começo a pensar sobre mim mesmo, sobre as minhas coisas, as minhas questões. Então, o teatro ele é fundamental desse lado. E esse projeto pedagógico ele vem proporcionar a essas pessoas que não querem atuar, mas querem aprender técnicas teatrais, e para quem quer iniciar sua carreira,
iniciar os seus estudos com a Casa Laboratório. Roberto, aqui na região eu tenho percebido um certo destaque de diversos atores e atrizes. Esse projeto da Casa Laboratório vai exatamente na contramão daquilo que o Estado tem feito pela cultura. O teatro vai para o enfrentamento. Está se destacando mesmo, as pessoas estão procurando o teatro como uma forma de manifestar as suas potencialidades. Isso está acontecendo mesmo aqui na região. Eu tenho percebido, de um olhar de fora, um olhar sem muita formação na área da cultura. Isso é verdade? Muitos atores e muitas atrizes têm se destacado aqui na região? Tem sim, temos atores que já estão trabalhando no eixo Rio e São Paulo, né? A gente tem o Felipe Fernandes, a gente tem o Lande Vieira e a irmã dele, né? A irmã dele, me fugiu o nome dela aqui agora, mas ela é uma das protagonistas da Malhação. E ela é do Cananzinho. O Lande hoje faz A Hora do Enem e fez o Gonzaga no filme Gonzaga de Pai para Filho. Ele foi o Gonzaga na infância, né? E tem se destacado bastante. Tem muitos atores também que têm até internacionalmente feito intercâmbio, se apresentando. Temos o Luciano da Híbridos, que teve uma temporada na Alemanha, a Rosângela também da Híbridos, que foi dançar no Japão. Então, graças... a gente tem que falar, né? A gente tem uma empresa aqui que faz essa parte do poder público, né? Ela investe e graças a ela conseguimos manter essa produção cultural. Mas poderia ser muito mais, né? Se a prefeitura ela tivesse mais envolvida. Eu sou um resultado de uma política pública voltada para a cultura, né? Eu, em 96, eu entrei no Centro Cultural 7 de Outubro. 7 de outubro. 7 de outubro. Fui aluno durante 2 anos lá no 7 e depois eu voltei em 2004 a fazer teatro na escola Antônio Roberto Guarnieri, que era a antiga escola municipal 7 de outubro, que transformou e que foi numa parceria com o Teatro Zé Lioguin acontecer lá. E lá eu fui convidado pelo Farroupilha a fazer um estágio. Então, e naquela época, em 96, a prefeitura era muito atuante. Augusto Boal veio várias vezes, né? Augusto Boal é um dos maiores teatrólogos do mundo, do nome do teatro do mundo, e é brasileiro, do mesmo nível do Stanislavski, Gorotovsky. Ele é o criador do teatro do oprimido, muito inspirado na pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Então ele via muito em Ipatinga, o teatro do Olodum, vários pensadores. E depois do final dos anos 90 para cá, isso acabou, meio que congelou. E a gente vê o reflexo disso, né? Muitos atores e agentes culturais hoje que estão batalhando na área são frutos dessa política cultural dos anos 90. E dos anos 90 até agora, em 2018, no final dos anos 90, houve um hiato. E não estão se produzindo mais artistas, né? Então a Casa Laboratório ela vem, junto com outras entidades culturais no nosso município, a continuar esse fomento. Mas vemos que o poder público, a prefeitura, tem que entrar de solo, porque é uma responsabilidade dela. Ela tem faltado muito com a Escola Municipal de Teatro, a escola, a Tom, a escola de música, os investimentos através da lei municipal que não existe. E quando existe, é feita de uma forma tão atrapalhada e eleitoreira que acaba a população não se beneficiando, porque eles fazem tudo, escolhem um mês só, muitas atrações, não dá para o público ir acompanhando. E não tem uma permanência, uma sequência. E não tem uma permanência. O ideal seria o seguinte, era aprovado em janeiro, liberado em fevereiro e um calendário durante o ano inteiro. Você ter programação cultural, mas tristeza, né? Eu acho que nosso poder público não traz os pensadores da área para poder atuar. Aí coloca aventureiros, pessoas que não têm diálogo, que não conhecem a área e não sabem das necessidades. E aí a gente acaba tendo esse ostracismo que a gente está vivendo há mais de 10 anos na cultura aqui no Vale do Aço. Roberto, qual que é a sua crítica em relação à Lei Rouanet? A gente percebe algumas críticas nas redes sociais, até apresentadores de televisão vão fazer uma crítica a uma legislação que, a princípio, até é interessante para o fomento da cultura. Mas qual é a sua crítica, assim, no sentido de aprimorar essa lei? Essa Lei Rouanet, ela é baseada na lei do mecenato, né? Que é uma coisa muito antiga. Desde a Grécia Antiga,
as artes ela tem que ser financiada. E antes ela era financiada pelos reis, por grandes príncipes, enfim, as pessoas ricas da época. E esse formato veio para o Brasil, né, e se transformou na Lei Rouanet. O que é a Lei Rouanet? Eu mando um projeto para o governo analisa esse projeto, vê a viabilidade técnica dele e de impacto social, eles aprovam e dão a carta de anuência. Com essa carta eu vou nas empresas pedir o patrocínio. E o que é esse patrocínio? A empresa ela não me dá esse dinheiro, ela deduz no imposto de renda dela. Então é uma isenção, que o Estado abre sobre a arrecadação de determinado imposto para fomentar esse projeto. Só que é aí que mora o perigo, porque geralmente a empresa ela não tem esse compromisso com o social, ela tem um compromisso com a marca dela, ela quer promover a marca dela. Então a maioria das empresas, o que ela faz? Ela escolhe os produtos culturais com mais evidência, e geralmente nem são os produtos culturais, produtos de entretenimento mesmo. Né? É importante falar isso, porque cultura é entretenimento, mas geralmente o entretenimento não é a cultura. Isso é um outro papo que a gente pode vir e voltar aqui e conversar. Mas aí o que acontece? Essas empresas elas financiam os projetos que vão agregar mais a imagem dela, dentro, né? Agregar valor institucional, a marca. Dentro da visão do departamento de marketing e publicidade dela. Mas é uma coisa que eu falo muito com os empresários. Às vezes você pega R$1 milhão, 500 mil e patrocina determinado artista popular. Um artista de grande repercussão nacional. De grande repercussão, que está nas rádios populares, que todos os dias, todos os finais de semana está nos programas de auditório, né? E em um dia só você financia aquele artista popular. Só que aquele artista popular não vai trazer, não vai agregar valor à sua marca. Porque ele é um artista que ele está nas rádios e tal, e o povo ele quer para consumir, é um consumo rápido. O público vai pela atração, e não pela promoção do espetáculo, do contexto municipal, quer saber quem é que está fazendo, nada disso. Às vezes nem a mensagem que o artista passa, às vezes a maioria desses artistas passa uma mensagem de ostentação financeira, de hipersexualidade, e que não condiz com o que precisamos como sociedade, né? A gente precisa de mensagens edificantes. Às vezes o operário, o cidadão está lá tendo problema com alcoolismo, com desemprego, depressão, e aí vem um artista com uma mensagem de consumo exacerbado, de sexualidade, de indução ao alcoolismo. E voltando então ao assunto. Então esse artista, ele vem um dia, se gasta uma grana muito grande para fazer aquilo, e o resultado, o impacto social não é esperado. Às vezes a gente tem sujeira, né? Esses grandes eventos juntam muita gente. Não estou falando que é errado, é fundamental ter também. Mas a gente está muito atrasado culturalmente, então eu acho que as empresas e as prefeituras, né, o poder público, tinham que focar na distribuição desse dinheiro. Em vez de pegar esses 500 mil, 1 milhão e investir num artista em um dia só, por que não distribuem ações durante o ano inteiro na comunidade que está ao redor ou que é atendida pela empresa, né? Os filhos dos funcionários, as pessoas que consomem os produtos, e sempre pensando em trazer uma mensagem de melhora, né? Olha, uma música que vai fazer você lutar mais pelos seus sonhos, pela sua comunidade, pela sua família, um artesanato que vai fazer você pensar, uma biblioteca que vai te dar condição de ter acesso a um tipo de pensamento, e que falta no nosso país, um pensamento crítico. A gente vê hoje que o efeito manada na nossa sociedade é muito grande, e isso é reflexo da falta da criticidade que é produzida pelo consumo de cultura. Então, quando eu consumo cultura, eu passo a ser um ser crítico, eu passo a ser um ser pensante. Então, aquela grande emissora às vezes vem com aquele conceito, e eu sendo um ser pensante, crítico, ativamente, culturalmente ativo, eu começo a refletir. Será que isso é verdade? Será que não é? Deixa eu pesquisar mais, deixa eu ir mais a fundo. Então, a cultura ela traz esse pensamento crítico para o cidadão. E com um cidadão com pensamento afiado, né, uma população com pensamento afiado, todo mundo ganha, né? Porque a gente vai ser mais consciente em escolher os nossos políticos, mais consciente em agregar valor nas pessoas ou nas coisas, né? Hoje a gente agrega valor a coisas que não têm valor,
né? Essa sociedade do consumo, das redes sociais, ela traz uma ilusão de capa do externo que é falsa. E a cultura ela ajuda muito o cidadão ele desconstruir essas armadilhas que a sociedade nos traz. Hoje, na minha concepção, a sociedade nos deixa doente. Por exemplo, eu acho que a publicidade brasileira ela é muito mais prejudicial que o crack. Né? Uma criança de periferia, ela está lá na sua casa, ela vê aquele brinquedo que ela não pode ter, aquele tênis. Se você não tiver aquele tênis, você não é aceito da sociedade, né? E aí que começa o gatilho da violência. Eu preciso ter aquilo. Na contramão assim, das grandes mídias, a gente tem percebido alguns grupos, né? Os jovens organizando, por exemplo, a Intervenção Poética Popular Revolucionária, que é o IPPR, realizando assim, mensalmente no Parque Ipanema, ali no Teatro de Arena. Na sua avaliação, aquele espaço, por exemplo, Teatro de Arena, um local bem preparado para receber diversos eventos, ele precisa ser melhor utilizado, com mais frequência? Você conhece esse espaço? Tem alguma memória positiva de algum evento realizado ali naquele espaço? Eu tenho. Eu mesmo já realizei. Primeiro, parabéns pela ocupação, né? Se não é o poder público, tem que ser o cidadão, a população ocupando. Eu tenho acompanhado e é um movimento muito bonito. O Parque Ipanema como um todo, né, ele está muito abandonado. Não adianta a gente ter um espaço, ter uma praça, ter um espaço muito bonito se eu não penso ações para aquele espaço. Eu já realizei alguns eventos ali no Teatro de Arena. O mais significativo para mim foi o tributo ao Erlon Alves, que era um músico aqui da região, que lançou discos através da lei municipal e que fez um projeto muito importante, que foi o Primeiros Acordes, que possibilitou muitas pessoas aprender a tocar um instrumento. E aí, depois do seu falecimento, eu fiz um evento lá com 3 bandas, com intervenções teatrais, uma banda homenageando a obra dele. Lembro também de alguns eventos, o Tom Zé fez um show memorável naquele espaço. E a minha opinião é o seguinte, ele precisa ser ocupado. A população já ocupa aquele espaço, né? Vai fazer piquenique, vai se divertir, ter lazer, os sarais de poesia, os movimentos de danças urbanas também que vem ocupando e outras associações e coletivos de pessoas. Mas eu acho que o poder público ele precisa estar mais presente. Como? Questões de segurança, né? Dar à população também esse lazer e entretenimento, né? Dar possibilidade para os artistas se apresentarem. Fiquei sabendo que a Ferarte ela foi para o Parque Ipanema, é uma ação muito bacana de ocupação, mas precisamos ser mais agressivos, né? Precisamos ter mais ações de ocupação naquela área, que o poder público entre, não só... Engraçado quando a gente ouve falar de poder público, sempre é segurança, né? Sempre é policial, mas o que precisa mesmo é de agentes culturais, agentes pedagógicos, agentes sociais. Você é favorável que cerque o Parque Ipanema, Não, Beto? nunca. Eu acho que a pessoa que tem um pouquinho de bom senso, o administrador, e um pouquinho de conhecimento sociológico, vê que um espaço público não pode ser cercado. Sabe, é um espaço de encontro, de troca. E como um espaço de encontro e de troca cercado vai servir para isso, né? Então, acho que é uma forma de limitar mais a população a ocupar aquele espaço. Então, tem que se pensar formas mais inteligentes de se combater as mazelas que levaram a essa ideia louca de cercar. Beto, muito bom, cara. E assim, para a gente fechar com chave de ouro, esse novo projeto que você fez, que é a dublagem, né, de um desenho animado. Conta um pouco pra gente sobre essa história. Ai, que bacana. A gente, no universo da atuação, a gente tem várias mídias, né, o teatro, o cinema e a televisão. Eu tive a oportunidade de ter essa experiência dublando um peixinho que está desesperado com um desastre ambiental. Especificamente sobre o Rio Doce. O crime ambiental sobre o Rio Doce? Sobre o Rio Doce.
e que fala sobre uma tragédia ambiental onde que resíduos químicos caem no rio. E aí esse peixinho ele está preocupado com a sua turma, né? Porque sabe que aquilo vai reverter em muitos estragos, né? E foi muito bacana você interpretar, porque eu tenho um destaque muito forte no teatro infantil. E eu gosto muito de ver desenho, e isso me ajudou muito a elaborar a voz do peixinho, a expressão assim, do peixe. Eu vi uma publicação sua na rede social e achei fantástica. Você... Muito bacana. Gente, tá vindo um olho aí no rio, nós vamos morrer. Estamos lascados. Achei bacana. E é bacana, e bacana que é um veículo que eu não tinha feito ainda. Eu não tinha me tido essa experiência. E como ator foi muito enriquecedor. Eu penso em fazer outras coisas também. A animação hoje em dia ela tem se tornado mais barata com as novas tecnologias. O cinema em si tem se tornado mais barato, né? Hoje em dia dá pra gente fazer muita coisa utilizando poucos equipamentos. Antigamente tinha o rolo era muito caro, as ilhas de edições eram muito caras, né, esse tipo de equipamento. E hoje em dia, com a tecnologia, dá pra gente fazer muita coisa bacana. E a gente está vindo, em falar em Rio Doce, a gente está vindo com curta-metragem, uma ficção adulta, pesada, falando sobre o Rio Doce. Então vai ser uma pauta de uma nova entrevista aqui no programa essa vai ser. Comunidade na TV. Beto, eu quero agradecer, cara, a sua presença. Obrigado mesmo pela sua participação e deixar o espaço para você despedir dos telespectadores. Obrigado aos telespectadores da TV Caravelas e vão ao teatro, prestigie os artistas da sua cidade, porque só assim a gente vai conseguir construir e fortalecer uma identidade cultural na nossa cidade. A gente tem 54 anos, né, em Ipatinga, é uma cidade muito nova, estamos escrevendo essa história, temos que escrever essa história juntos. Então, muito obrigado, até a próxima. Valeu. TV Caravelas, descobrindo um novo jeito de fazer televisão.